Vamos então, irmãos e irmãs, meditar na palavra do Senhor. Nós estamos no terceiro mandamento. Eu peço que você abra aí comigo, lá no texto de Êxodo, lá no capítulo 20. Dá uma olhadinha comigo no texto de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Eu leio o verso 7, o terceiro mandamento que nós temos na lista dos 10 mandamentos. Tem sido para nós um tempo de grande crescimento espiritual, estudar os 10 mandamentos, depois de passarmos aí um bom tempo estudando o livro de Êxodo, né? Como nós começamos um pouquinho depois do nosso horário normal, então eu estou aqui monitorando aqui o relógio e vamos seguir nessa exposição nesse primeiro momento, tá bom? Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O texto sagrado diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Repito, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nossa oração mais uma vez é que o Senhor fale ao nosso coração. Nossa oração é que o Senhor traga a aplicação desse texto para a nossa vida contemporânea, nesse tempo, nesse momento histórico no qual nós estamos inseridos, e pedimos que esse texto que foi verdade para os seus primeiros ouvintes também seja verdade para nós, seja uma verdade inclusive transformadora, que o Espírito Santo do Senhor transforme o nosso coração enquanto nós ouvimos a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor, enquanto ouvirmos a Tua palavra, o Senhor nos dê clareza, entendimento, para depois aplicarmos essa palavra na nossa vida. Em Jesus te damos graças. Amém. Amém. A minha pergunta e o meu tema hoje é o seguinte: o que há em um nome? O que existe por trás de um nome? Os pais entendem que a primeira coisa que precisam fazer para seus filhos é escolher o nome. E o nome é pensado a partir da identidade da pessoa ou das expectativas sobre aquela pessoa. A maior parte das pessoas levam essa responsabilidade de dar o nome ao filho ou à filha como se fosse apenas uma escolha e não dão a devida importância. Haja vista que algumas pessoas têm mais critério para escolher nomes dos seus filhos. Não sei se você sabe, mas infelizmente há uma grande procura de pessoas nos cartórios para tentar trocar de nome, porque infelizmente os pais colocam alguns nomes assim meio que esquisitos, né? Esdrúxulos, alguns nomes que levam as pessoas até a uma situação de bullying, de zombaria, e depois essas pessoas precisam trocar de nome, trocar a identidade. Meus pais tiveram a ideia de colocar 2 nomes em mim, por exemplo. Então o meu nome é composto, né, Jefferson Rodolfo. Então eu carrego, por exemplo, 2 nomes que eu considero 2 nomes fortes, né? Rodolfo é por conta de uma homenagem ao meu avô paterno, e Jefferson minha mãe escolheu por conta de um contexto familiar e também do significado do nome. Então isso mostra e revela uma grande expectativa dos pais em relação aos filhos. Então os nomes são extremamente importantes para todos nós. Alguns pais até compram livros com os vários nomes e os seus significados. Houve um tempo agora, claro que eu não vou citar os nomes, né, mas que alguns nomes ficaram aí em evidência, e várias pessoas têm o mesmo nome. Por conta disso, estão alguns nomes que estavam na moda, e os pais às vezes escolhem nomes que estão na moda, estão no momento, e outros que buscam um nome um pouco mais rebuscado no sentido de alguma consistência ou algum significado para esse nome. E o primeiro mandamento proíbe a adoração aos deuses falsos, o segundo mandamento proíbe a confecção de deuses, e o terceiro mandamento vai proibir
nós usarmos o nome de Deus em vão. Então veja que esse terceiro mandamento parece apenas como se fosse um lembrete: olha, não faça isso, não use o nome de Deus em vão, e nós nos esquecemos que basicamente esse terceiro mandamento, ele tem um princípio pétreo, ou seja, ele vai permanecer, ele não foi revogado. Então às vezes a gente pensa que, olha, isso de não citar o nome de Deus em vão ficou lá no passado, mas nós não levamos a sério o nome de Deus. Eu estava falando há pouco de como nós devemos ter critérios ao colocar nome nos nossos filhos, e muito mais quando nós citamos o nome de Deus, que é carregado de santidade, que é carregado de majestade. Então nós erramos quando nós pensamos que violar esse terceiro mandamento é menos ofensivo. Lê do engano nosso. É muito ofensivo, inclusive. Então a gente fala o seguinte: olha, eu não posso ter outros deuses, que é o primeiro mandamento, então isso eu já sei que eu não posso fazer. Não posso criar imagens de esculturas, e eu sei disso. Não posso me curvar diante das imagens, eu sei disso. Mas o terceiro mandamento eu não vou levar tão a sério. Eu posso usar sim o nome de Deus em vão. Então as pessoas não levam a sério esse mandamento, e às vezes nós, de uma maneira até bem usual, citamos o nome de Deus sem nenhum escrúpulo, sem nenhum critério, e vamos usando o nome de Deus como se fosse um nome corriqueiro. Então nós iremos meditar nesses princípios hoje, de acordo com a expressão de Êxodo capítulo 20, no versículo 7. A expressão que salta aos nossos olhos nesse terceiro mandamento é o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então a expressão que amarra todo esse versículo, todo esse mandamento, é essa expressão vão. E vão significa vazio. Então nós não podemos usar o nome de Deus de uma maneira vazia, ou de uma maneira nula, ou de uma maneira inútil. Ou seja, não podemos cair no erro de usar com frequência o nome de Deus sem que nós estejamos refletindo o nome que estamos citando e o nome que estamos falando. Ou ainda, essa expressão vã, no contexto hebraico, traz o sentido de sem um propósito bom. Então, quantas e quantas vezes nós falamos do nome de Deus sem um propósito bom ou sem uma motivação boa? Basicamente, eu fiquei muito entristecido algumas semanas atrás, quando nós ajudamos uma pessoa em contexto de rua, aqui na nossa região, no nosso bairro, e essa pessoa chegou aqui depois de um culto, falando em nome de Deus, pedindo uma ajuda em nome de Deus, e nós dessa forma, confiados de que ele não estava usando o nome de Deus em vão, concedemos a ele um kit, uma cesta básica, um lanche, recursos, enfim, demos uma assistência para ele naquele momento. E a tristeza maior foi saber que ele estava mentindo, que ele não precisava daqueles alimentos, que ele vendeu, ele trocou os alimentos, que ele não precisava daquele dinheiro que ele falou para o uso que ele disse, mas ele usou aquele dinheiro para outra finalidade. E quando eu disse a ele e dei os donativos e o recurso, eu falei para ele: olha, eu estou te dando porque você está falando em nome de Deus, e se você estiver usando o nome de Deus de uma maneira equivocada, o Senhor vai tratar isso contigo. E ele então, com todas as letras, falou: não, está tudo certo. Só que ele, no fundo, ele estava mentindo. Então esse mandamento nos ensina e nos proíbe a usarmos o nome de Deus, de mencionar ou ostentar o nome de Deus de maneira fútil ou banal. Esse rapaz, por exemplo, ele citou o nome de Deus em vão. Ele estava ali com creio que sua esposa, falando de uma necessidade de filhos, falando em nome de Deus, pelo amor de Deus, dizendo em nome de Deus, mas na realidade eles estavam usando o nome de Deus para tentar fazer uma espécie de manipulação conosco. E veja que isso é extremamente profundo nas Escrituras.
Isso não significa, amados irmãos e irmãs, que nós devemos evitar totalmente falar o nome de Deus e tirar o nome de Deus. Inclusive, não sei se você sabe, alguns judeus com uma linhagem mais pura e mais zelosos, ao escreverem, por exemplo, o texto do Antigo Testamento, eles não colocam o nome de Deus. Sempre quando nós vamos estudar no hebraico, a gente vê uma lacuna no texto, a gente entende que ali está o nome de Deus, tanta reverência e tanto medo que eles tinham em não citar o nome de Deus. E aí, quando nós olhamos nesse texto, o nome do Senhor é o nome Iavé, o Senhor. E essa expressão aparece mais de 7.000 vezes só no Antigo Testamento. Então veja que só no Antigo Testamento, mais de 7.000 vezes aparece o nome de Deus. E nós não precisamos ser supersticiosos sobre falar esse nome. Mas também nós não devemos usar esse nome de uma maneira indevida. Não sei se você acompanhou alguns dos debates da CPI da Covid, que ocorreu alguns meses atrás, e de forma muito interessante eu fui acompanhando alguns relatos. Claro que não pude, por uma questão de tempo também, e não pude acompanhar tudo, e até por questões políticas, né? Também não estava muito interessado naquela conversa, naquele debate, mas às vezes que eu ouvi, depois eu fui fazendo uma pesquisa, o nome de Deus foi usado de uma forma leviana. As expressões, abrem aspas, meu Deus e pelo amor de Deus, além do nome de Jesus e referência à Bíblia, foram usadas muitas vezes. Somente em uma semana, olha isso, 42 pessoas que usaram da palavra citaram mais de 180 vezes o nome de Deus na CPI, lá no Senado. Todos falaram em Deus ou em nome dele, mas não falaram a verdade. Boa parte dos que falaram não falaram a verdade, mas eles estavam falando em nome de Deus. E os políticos gostam de dizer em seus discursos, por exemplo, Deus abençoe essa cidade, Deus abençoe esse estado, Deus abençoe a nação, Deus abençoe as famílias, Deus abençoe o mundo, Deus abençoe vocês. E a pergunta é, Deus de fato é lembrado por essas pessoas? O nome de Deus na boca dessas pessoas é verdade? Então veja que no Antigo Testamento nós temos várias indicações de como esse mandamento, esse terceiro mandamento pode ser violado, e nós precisamos lembrar dessa expressão, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, de uma maneira nula. E eu quero explicar então algumas das formas pelas quais nós violamos esse mandamento do Senhor, tá bom? Em primeiro lugar, nós blasfemamos ou amaldiçoamos o nome de Deus. Dá uma olhadinha o que está escrito lá no texto de Levítico. Todo aquele que blasfemar contra o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará. O estrangeiro, assim como o nativo, quando blasfemar contra o nome, será morto. Essa era uma lei civil para Israel naquele contexto, mas o texto ressalta a reverência que devemos ter com o nome do nosso Senhor. Os escribas, os líderes religiosos, blasfemaram dizendo que Jesus estava fora de si e que Jesus estava possesso de Beelzebu. Quando Jesus estava expulsando demônios, os líderes religiosos, os escribas, chegaram e disseram que era por meio de Beelzebu, pelo maioral dos demônios, é que Jesus estava expelindo o demônio. Então veja que nós violamos esse mandamento de Deus quando nós blasfemamos ou quando nós amaldiçoamos o nome de Deus, quando nós não reconhecemos uma ação de Deus e tributamos a outra divindade a ação que é de Deus. Então veja, não atribuir a Deus a glória devida é blasfemar o nome de Deus. Dar créditos, por exemplo, à ciência, ao invés da intervenção de Deus, num caso em que o milagre foi a única explicação, isso é blasfêmia. Então, por exemplo, tem muita gente que faz pedido de oração, que ora, que clama, faz corrente, divulga seus pedidos, e aí quando a pessoa recebe a cura, quando a pessoa, por exemplo, recebe a oportunidade de emprego, ela fala o seguinte, mas a pessoa, fulano, é esforçado, é dedicado. Então veja que isso é uma blasfêmia. Ele tomou o nome de Deus, ele falou em nome de Deus, ele pediu oração. Veja, ele recorre a Deus, mas quando ele precisa dar crédito e reconhecer a manifestação de Deus, ele foge.
na hora de fazer o pedido de oração, a pessoa crê em Deus, ou fala em Deus, e pede as orações da igreja de Deus. Quando a pessoa é curada, ela fala que foi o médico ou foi a ciência. Então é claro que Deus está atuando por meio dos médicos, da ciência, dos medicamentos. Não temos nenhum problema em relação a isso. Nós cremos que Deus deu inteligência e capacidade cognitiva e intelectual para os médicos, para os enfermeiros, para indústrias farmacêuticas, enfim, para todo mundo descobrir medicamentos, sem problema nenhum. O problema é que nós não atribuímos a Deus a glória que é devida, porque tem situações que é milagre do Senhor. Então veja, blasfemar ou amaldiçoar o nome de Deus, isso viola esse terceiro mandamento. Então, o que nós precisamos entender? Que não podemos usar o nome de Deus em vão, de uma maneira fútil. Em segundo lugar, juramentos em nome de Deus. Olha o que o texto de Levítico diz: não jurarás falsamente pelo seu nome, pelo meu nome, pelo nome de Deus, profanando assim o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, quando uma pessoa faz um juramento em nome de Deus, ela tem que falar a verdade. Ao contrário, ela está mentindo e jurando pelo nome que é mais poderoso, ou seja, o nome de Deus. É muito comum isso. Eu me lembro até quando eu era criança, quando a gente estava diante de algum amigo, a gente falava o seguinte: você está falando a verdade? Aí ele falava assim: não, eu juro. Eu estou jurando. Tinha até um juramento que eu achava muito interessante quando eu era criança. Meus amigos falavam assim: eu juro pela minha mãe, ou eu juro em nome de Deus. Agora, veja que a Bíblia vai dizer para nós que o Senhor, o nosso Deus, não é homem para que minta. E dessa forma, o seu nome não pode estar atrelado à mentira. Então, se vamos mentir, é claro que não devemos mentir, mas se vamos mentir, não podemos jurar em nome de Deus. É interessante que às vezes a gente quer assegurar algo que supostamente para nós é verdade, ao invés de falarmos e darmos a nossa própria palavra, colocamos tudo isso no crédito de Deus. E isso é errado. Você não precisa jurar pelo nome de Deus. Você tem que fazer um juramento a partir da sua própria palavra. Daqui a pouco eu explico sobre isso. É interessante que nos tribunais de alguns países, por exemplo, as pessoas que vão dar algum depoimento ou serão ouvidas, elas têm que fazer um juramento e dizer que falarão somente a verdade. Elas até colocam, em alguns países, colocam a mão sobre a Bíblia e juram dizer a verdade, tão somente a verdade, e basicamente depois vão lá diante do juiz e acabam falando as mentiras, ou seja, essas pessoas estão usando o nome do Senhor em vão. Pessoas que fecham negócio e se comprometem a honrar os compromissos e juram em nome de Deus e depois ficam, por exemplo, inadimplentes, mostrando que juraram somente da boca para fora e não estão honrando o nome de Deus. Os antigos, os mais experientes, vão se lembrar de uma expressão que era usada muito lá no passado, que as tratativas de negócio eram tratados no fio do bigode. Quem se lembra dessa expressão? No fio do bigode. Lá no interior a gente usava muito, e ouvi muito isso, né? Ou seja, dizendo que a pessoa jurava por si mesma, ou seja, ela dava a sua palavra, ela não precisava usar o nome de Deus. Então veja que fazer um juramento em nome de Deus e mentir é violar o terceiro mandamento. Jesus, por exemplo, nos ensinou assim, palavras de Jesus: de modo nenhum vocês devem jurar, nem pelos céus, porque o céu é trono de Deus. Então tem gente que fala assim: eu vou jurar em nome do céu, e aí Jesus está falando assim: não jure pelo céu, porque o céu não é seu, o céu é trono de Deus. Nem pela terra, porque a terra é estrado dos pés de Deus. Não faça isso. Eu juro por céus e terra, não faça isso. Não jure nem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Não jures pela tua própria cabeça. Aí você fala assim: eu juro por mim mesmo. Também não está correto diante da lente de Jesus, da ótica de Jesus, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Olha o que Jesus diz: ao invés de jurar, seja porém a tua palavra sim, sim ou
não, e o que passar disso vem do maligno. Em outras versões, o que passar disso é de procedência maligna. Você quer ver quando a gente coloca o nome de Deus em vão? Quando alguém fala o seguinte para você: eu tenho um convite para você, eu tenho uma situação para você, e aí a pessoa coloca a situação, aí você fala o seguinte: não, eu preciso orar antes, mas lá no seu coração você fala assim: eu não quero, eu não vou fazer. Mas ao invés de você falar assim: eu não quero, eu não vou fazer, eu não posso me comprometer nisso, eu não tenho condições de te ajudar nisso, a gente fala o quê? Eu vou orar, eu vou ouvir a voz de Deus. Não, você já tem a resposta, o seu coração já está fechado para aquele convite. Isso também é violar o terceiro mandamento, é colocar o nome de Deus em vão, porque você já sabe que você não vai fazer aquilo. É interessante que dia desses, eu já até comentei isso com a diretoria da igreja, uma comissão de sucessão pastoral ficou muito brava comigo. Uma outra igreja me contactou e queria saber se eu poderia participar do processo de sucessão pastoral naquela igreja. E de bate pronto, já disse para o relator da comissão, eu falei: nesse momento eu agradeço a indicação, louvo a Deus por isso, mas o irmão pode dizer à igreja que eu não tenho interesse nenhum em participar nesse momento de nenhum processo. Estou bem aqui na igreja, estou fazendo meu trabalho, tenho alguns projetos e estamos tranquilos. E aí a questão dele foi o seguinte: mas o irmão não vai nem orar sobre isso? Eu falei: não, eu já sei a resposta dessa oração. O Senhor não me trouxe para Sorocaba, por exemplo, para ficar 3 anos. Então, se eu falasse para ele assim, como a gente costuma dizer, né? Se eu desse um migué nele, falasse: não, eu vou orar, eu vou pensar sobre isso, eu estaria usando o nome de Deus em vão. E eu já aprendi que isso não é correto. Então, qual que é a minha palavra? O irmão pode participar do projeto de sucessão? Não, não posso. Agora, não é fácil para nós falar não. É fácil? É fácil falar não? Quando vem alguém assim, querendo saber a sua opinião, ou sua intenção, ou querendo te convidar para alguma coisa, e você tem que falar sim ou não. E as pessoas têm a maneira de falar assim: eu vou orar, vou pensar. E esse vou orar é só para ela ganhar tempo, para ela de fato entender as coisas. E tem coisa que, amados irmãos, é sim ou não. Não tem meio termo nesse sentido. Você quer, você não quer, você faz, você não faz. Agora, veja, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa de leitura bíblica, se você é uma pessoa que se dedica na espiritualidade, você percebe se aquele convite, se aquela demanda vem da parte de Deus ou não. Para algumas coisas, é claro e evidente, também não estou querendo dizer que nós não devemos orar pelas circunstâncias e pelas propostas que chegam sobre nós. Eu também às vezes peço: não, sobre isso daí eu preciso orar, eu preciso ter tempo para maturar essa ideia, para refletir sobre isso. Mas tem algumas coisas que de bate pronto já dá para falar o seguinte: não, isso não. E a pessoa fala assim: qual que é a sua garantia? A minha garantia é a minha palavra como cristão. E aí nós infelizmente caímos num momento histórico em que as pessoas não têm palavra, em que as pessoas não cumprem a palavra, em que as pessoas não dão crédito na palavra. E descumprir a sua palavra é mostrar uma faceta mentirosa para as pessoas. Um exemplo, e talvez eu seja crucificado por isso, quando a gente fala o seguinte: olha, tal hora eu estou lá no compromisso, e a pessoa está confiado que você vai chegar naquele horário, e aí você não chega, e você não dá nenhuma justificativa porque você não chegou no horário combinado. E alguém vai dizer assim: mas também não precisa ser tão ferro e fogo assim. Agora, nós precisamos entender que, como cristãos, nós empenhamos a nossa fé na nossa palavra. E quando nós não cumprimos aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos comprometemos com outras pessoas, as pessoas estão olhando para nós e falando o seguinte: olha, será que ele vive mesmo o cristianismo? Porque ele diz uma coisa e vive outra. Ele fala, ou ela fala que vai fazer, que vai chegar e não fez. Isso é o que? Mentira. Então, se você sabe que você não vai conseguir chegar naquele horário, se você não vai conseguir cumprir determinado compromisso, então não entra nessa jogada e nem faça juramento, porque o livro de Eclesiastes vai trazer para nós a realidade de quem jura
veja o juramento que vai fazer, porque esse juramento é feito diante de Deus, para que o nosso juramento não seja um juramento falso e coloquemos o nome de Deus em vão. Em terceiro lugar, por exemplo, nós podemos ouvir profecias em nome de Deus, mas que na realidade não tem a direção de Deus. Por exemplo, no contexto de Jeremias, Jeremias vai dizer o seguinte: alguns falsos profetas profetizam mentiras em meu nome. Quem está dizendo isso? O próprio Deus. O próprio Deus está dizendo que nós não podemos profetizar mentiras no nome dele, falar de coisas espirituais de uma maneira leviana. Infelizmente, a gente vive num contexto onde as pessoas vão falando muitas coisas e vão, entre aspas, profetizando algumas realidades de acordo com as suas próprias emoções sobre as nossas vidas, e na realidade não tem nada de Deus. Quantas vezes, como pastor, eu já pude acompanhar, aconselhar pessoas que sofreram muito porque receberam falsas profecias e esses profetas ou essas profetisas mentiram em nome de Deus e a pessoa pegou aquela verdade para ela. Eu posso dar um exemplo. Lá em Bauru, nós recebemos um casal aflito na igreja, porque passou com a filha nos braços, depois de sair do hospital, o médico falando que o caso da menina é extremamente grave, e eles então, pensando na questão da fé, passaram em uma igreja. O líder daquela igreja pediu que eles fizessem um voto, que eles vendessem o carro, que eles consagrassem um valor X. Eles saíram no outro dia, fizeram toda a questão da venda do carro, levantaram recurso para fazer um voto lá com a igreja, com o pastor, com o líder, enfim, e toda aquela situação. E a profecia era que a menina, no ato da oferta, seria curada. Foi uma profecia em nome de Deus. E veja que aquele casal aflito, com a filhinha no colo, fizeram tudo isso, levaram a oferta no dia combinado, e no outro dia, a menina não foi curada. E aí depois, eles chegaram lá na igreja onde eu era pastor naquela época, num culto de oração como esse, entraram com a menina e pediram uma oração, e nós oramos pela menina, clamamos a Deus, pedimos que Deus cuidasse desse coração, mas a família ficou extremamente machucada, porque ouviu uma falsa profecia da parte de Deus. E a pergunta que eu sempre fiz foi: Deus é que mandou falar aquilo? Claro que não. Se fosse coisa de Deus, o milagre teria acontecido. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu pude batizar esse casal. A menina até hoje é muito amiga do Timóteo, eles têm uma relação incrível. Deus tem cuidado da vida dela, da saúde dela. Pela graça e misericórdia, ela não teve mais nada. Mas, amados irmãos e irmãs, nós não podemos fazer profecias em nome de Deus, porque isso é colocar o nome de Deus em vão. Tem irmãs, não tem aqui na nossa igreja, graças a Deus, mas eu já vi nas igrejas por onde passei, irmãs que gostam de fazer casamentos na igreja, e aí ficam dando profecias, falando que fulana se encaixaria bem com Beltrano, e ficam tentando fazer esse conchavo, dando essa ideia de profecia em nome de Deus. Dentro do contexto de Jeremias ainda, muitos profetas diziam assim: paz, paz, quando não havia paz. E aqui eu posso ver o nosso contexto. Tem alguns líderes religiosos, por exemplo, no nosso país, que usam o nome de Deus em vão. Eles dizem que está tudo em paz. Uma pergunta que eu faço aqui para vocês: está tudo em paz? A sociedade nossa está em paz, as famílias estão em paz. Dentro do contexto de Jeremias ainda, ele diz que as pessoas profetizavam por conta de sonho. A pessoa sonhava e falava alguma coisa em relação àquilo que tinha sonhado. Agora, quantas pessoas violam esse mandamento com essa proposta de profetizar em nome do Senhor? Nós já temos a Bíblia e não carecemos de mais profecias. Se nós tememos ao Senhor, Ele vai falar ao nosso coração. Em quarto lugar, caminhando para o final, nós temos a consagração a deuses estranhos. Dá uma olhadinha o que o texto de Levítico diz para nós.
E da tua descendência não darás nenhum filho para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. O povo de Deus deveria ensinar a doutrina para os seus filhos, ao passo que eles venham adorar somente ao Senhor e não sejam dedicados e consagrados ao falso Deus Moloque. Agora veja, consagrar filhos a qualquer outro Deus que não ao Deus Criador é uma violação do terceiro mandamento. Essa ideia de consagração era muito importante na cultura do Antigo Testamento. E aí nós podemos entender que o próprio Deus fala que Arão não podia tocar em determinadas coisas, que Arão precisava, juntamente com o povo, se abster das coisas santas de Israel. No livro do profeta Malaquias, por exemplo, nós temos o relato daqueles que trabalhavam de modo negligente na obra do Senhor, e estavam depreciando o nome de Deus por meio das suas ofertas, tinham uma postura cínica, ou seja, ele negava o nome de Deus, mas ele dava ofertas. Então veja que tinha essa ideia ou essa proposta da barganha, da troca. Eu nego o nome de Deus, mas eu dou uma oferta. E essa oferta, segundo Malaquias, é uma oferta cínica. Agora, se você nos acompanhou no livro de Êxodo, você vai se lembrar que em Êxodo capítulo 3, nós temos o próprio Deus falando o seu nome para Moisés. Eu sou, o eu sou te enviou. Então veja que Deus se autodenomina como único e soberano, Deus se autodenomina como o existente, o autoexistente, e o nome do pacto de Yahvé está relacionado com o verbo ser. Então veja, Deus é aquele que é, eu sou o que sou, eu sou o eterno, eu não tenho começo. Nós humanos nascemos um dia, Deus sempre foi. Essa é a ideia da expressão hebraica. Então esse é o seu nome. Então nós adoramos aquele que sempre é. Por isso que o livro do Apocalipse vai dizer que nós adoramos aquele que é, que há de vir. O alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Ele é tudo. Foi ele que nos fez. E aí nós acompanhamos a expressão de Êxodo capítulo 33, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, e Deus responde: farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei diante de ti o meu nome. O meu nome é o Senhor. Então veja que o nome de Deus, ele é extremamente importante para toda a revelação bíblica. Em toda a Bíblia, o nome de Deus, ele é exaltado. Por exemplo, o salmista vai dizer o seguinte: ó Senhor, nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Na primeira petição da oração modelo que Jesus nos ensinou, ele ora o seguinte: santificado seja o teu nome. O que a Bíblia então nos ensina aqui, irmãos e irmãs? A Bíblia não quer que nós nos esqueçamos em nenhum momento a importância do nome do nosso Deus. Nunca devemos esquecer o privilégio e a responsabilidade que temos de levar o santo nome de Deus por meio de Jesus em nossas vidas. É comum as pessoas dizerem que são evangélicas, mas não demonstram com a sua vida que são seguidoras de Jesus, e assim usam o evangelho e o nome de Deus de uma maneira usual, sem sentido e sem nenhuma profundidade. Nunca podemos dizer que somos de Jesus ou somos discípulos de Jesus e negá-lo com o nosso estilo de vida que não reflete os valores do reino de Deus. Não podemos afirmar que temos uma relação com Deus, que confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, que o Espírito Santo do Senhor nos guia, e não viver de acordo com essas verdades, porque nós colocaremos o nome de Deus em vão. Não podemos usar de forma vã o nome da Trindade, mas devemos ser gratos, porque um dia nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que bênção isso. Nunca podemos usar as expressões Deus te abençoe ou vá com Deus de uma maneira automática, sem ter a sinceridade que o nome de Deus exige. Por exemplo, é muito comum a gente falar o seguinte: Deus te abençoe. Agora a pergunta que o texto faz para nós é o seguinte: você deseja mesmo que Deus abençoe aquela pessoa? Convenhamos, vai.
Quantas vezes nós já falamos assim para alguém, Deus te abençoe, mas lá no seu coração você estava falando assim, mas que Deus não te abençoe não. Ou você fala assim, vai com Deus, mas na realidade você queria falar outra coisa. Então se você quer falar outra coisa, não use o nome de Deus. Porque veja, você não pode desejar a bênção de Deus odiando a pessoa. Você não pode desejar graça e misericórdia de Deus sobre a vida da pessoa, sendo que você não deseja de fato isso para a vida da pessoa. Não faça isso. Então não use essa expressão, Deus te abençoe, de maneira automática. Eu me lembro, inclusive, quando eu era criança, me ensinaram a, sempre que chegar diante dos meus avós, falar, bênção vó, quem é aqui desse tempo? E aí minha avó pegava a nossa mão e falava assim, Deus te abençoe, meu filho. Mas aquele ato, ele era um ato tão profundo, que eu me lembro que todas as vezes que nós íamos sair lá do sítio e voltar para a nossa cidade, quando chegava lá para minha avó, falava assim, estou indo de viagem, e aí eu pedia a bênção, avó, ela segurava na minha mão, olhava nos meus olhos e falava assim, que Deus te abençoe, meu filho, vá com Deus, vá em paz. Mas era um sentido de pedir essa bênção, era algo muito sincero. Ou seja, esse mandamento está dizendo o seguinte, se não for com sinceridade, não faça isso, porque senão você vai violar o terceiro mandamento. Quando o seu filho, a sua filha for dormir, você dá um beijo nele ou nela, ou na sua esposa, na sua avó, em quem você cuida, e você fala assim, tenha uma boa noite de sono e que Deus te abençoe, bom descanso na presença de Deus, e dá um beijo na pessoa, faça isso com sinceridade, não faça isso de modo automático, porque de modo automático é vão, é nulo, é fútil, não tem sentido. Agora faça isso com espiritualidade. Não deixe de falar do nome de Deus, muito pelo contrário, fale do nome de Deus, mas fale do nome de Deus com reverência, com respeito, com honra. Nós não podemos cantar canções a Deus, falar de Deus, participar de cultos a Deus, sem que levemos a nossa relação com Deus a sério. Se somos chamados pelo Deus Santo, não podemos manchar esse nome santo com o nosso estilo de vida que está contrário a esse Deus que é santo. Eu aprendi com o pastor Ismael, um pastor que me auxiliou, um pastor que apresentou Timóteo ao Senhor. Eu me lembro da fala dele, eu até escrevi aqui, e vou encerrar o meu sermão com essa frase que aprendi dele. Nós devemos zelar pelo nosso nome, zele pelo seu nome. Cuide do seu nome. O que você falar, você tem que cumprir. É engraçado que minha mãe sempre falava assim, parece que você tem palavra de rei, é assim, tem que ser assim. E eu falava para minha mãe, e até hoje eu acredito nisso. Minha mãe está me acompanhando aqui. Se eu falei, eu vou chegar. Os irmãos aqui da diretoria e da igreja já sabem disso. Eu só não venho para o culto se eu não estiver na cidade por algum motivo, ou se eu estiver internado. Eu estava mal, às vezes saía, vinha aqui para o culto, mas estava aqui, porque eu empenhei meu nome. Eu acho que a gente precisa zelar pelo nosso nome. Se você falou algo, sustente isso, viva isso, porque isso é importante. Isso mostra que nós honramos a Deus. Então, devemos zelar pelo nosso nome, pela nossa família. Zele pelo nome da sua família. Ensine seu filho, a sua filha, a honrar o sobrenome que está sobre ele, ou sobre ela. Tem que zelar, tem que cuidar. Eu me lembro, inclusive, meu pai, bravo comigo. Falou, você carrega o meu sobrenome, então não vai pisar fora da faixa. Não vai fazer besteira. Entendeu? A gente precisa falar isso para os nossos filhos. Porque eles carregam a herança histórica da nossa família. Nós devemos também zelar pelo nome da nossa igreja. Eu acho tão engraçado e tão bonito, por exemplo, os pentecostais. Já viram os pentecostais? Quando você conversa com uma pessoa pentecostal, na sua grande maioria, ela fala o seguinte, olha, eu sou da igreja tal, do pastor tal. Ela tem uma identidade, ela zela por aquele nome. Ela tem respeito por aquele nome. Então nós precisamos tomar cuidado com o nome da nossa igreja. Nós carregamos o nome da nossa igreja. Por onde nós andamos, nós estamos com o rótulo da nossa igreja sobre nós. E se
pisarmos fora da faixa, se fizermos alguma coisa que não agrade ao Senhor, alguém vai olhar e vai falar o seguinte: olha lá, ó, não é lá da igreja, lá da Rubião de Almeida, lá do Mineirão, olha lá. Não é o pastor lá, ó. A gente precisa tomar cuidado com isso. E acima de tudo, devemos zelar o nome de Deus. O nome de Deus é santo. Paulo escrevendo diz assim: tudo que vocês fizerem, sejam por palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Então, não use o nome de Deus em vão, mas use o nome de Deus para falar de Deus para as pessoas que ainda não temem, para as pessoas que estão sofrendo, e use o nome de Deus sempre com reverência, com respeito, com amor, e tribute a Deus a honra, a glória devida ao seu nome. E lembre-se sempre que o nome dele é o nome acima de todo nome. E um dia, ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. O nome de Jesus é o nome mais bonito, e o nome de Jesus, o nome do Deus Pai, o nome do Espírito Santo, não podem ser blasfemados em nossas bocas, mas nós precisamos usar os nossos lábios para honrar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E Deus continue a falar ao nosso coração. Amém?